Olá, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço aqui para compartilhar um pouco sobre o Evangelho, sobre Escrituras, né? Mas hoje eu resolvi compartilhar a Escritura com vocês. Esses dias eu tava indo dormir, né? O Rafael estava lá na cama e eu tava lendo, mostrando algumas gravuras, né? E apareceu um nome chamado Rebeca. Eu falei, quem é Rebeca? Não lembro muito da história dela, né? Aí eu cliquei no link, abriu e falou um pouco a respeito de Rebeca, sobre uma mulher que Abraão estava querendo para o seu filho Isaac antes dele partir, né? Que fosse uma mulher do convênio de Deus. E eu vou estar lendo um pouco a respeito da história de Rebeca e vou estar falando um pouco sobre a respeito de fazermos uma oração de modo específico para que o Senhor ele possa se comunicar com a gente e sermos atendidos de acordo com aquilo que conversamos com o Senhor. E aqui fala em Gênesis capítulo 24, versículo 1 até o 4, eu vou estar lendo a princípio, tá? E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Então Abraão tinha essa preocupação com o seu filho Isaque, com quem ele iria se casar. Ele não queria que ele se misturasse com os cananeus, com as mulheres que eram daquela região. Provavelmente porque eles não adoravam o Deus de Israel, né? Elas provavelmente tinham idolatria, que ele tinha sacrifícios de criança, aquelas coisas que aconteciam antigamente. Então Abraão tinha essa preocupação e fez um juramento com seu servo para que ele encontrasse uma mulher para o seu filho entre a sua parentela, que de fato acreditavam no Senhor, né? Em nosso Deus. E o que aconteceu? Depois que ele fez esse juramento com Abraão, ele foi lá e se comunicou com o Senhor. Provavelmente fez uma oração, né? E disse, no versículo 12 até o 14, eu vou estar lendo agora, né? E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze benevolência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja aquela que designastes ao teu servo Isaque, e que eu saiba com isso que mostrastes benevolência ao meu senhor. Então ele conversou com o Senhor de um modo específico, né? Ó Senhor, me ajuda. Fiz um convênio com meu servo Abraão. A mulher que trouxe água para eu beber e der água para beber para os camelos, essa seja a mulher que irá casar com o filho do meu senhor Abraão, né? No caso, Isaque. E ele orando desse modo específico, ele teve a resposta. Apareceu Rebeca e foi lá e deu água para ele. Aí aqui no versículo 16 ao 19 vai estar falando. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem o homem não havia conhecido. E desceu à fonte e encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Então imagine aqui, estava esse servo lá, pediu água, ela foi lá e deu água para beber do seu cântaro. E não só isso, ela foi lá e deu água também para os seus camelos. Eram 10 camelos. Só para você ter ideia, os camelos eles bebem muita água, muita água. Então ela teve que pegar muita água para servir não só o servo, mas 10 camelos. Então essa era uma resposta que ele tinha do Senhor, de que o Senhor respondeu sua oração de modo específico como ele orou, tá vendo? Só que ele fez algo mais importante ainda. Ele não só pediu para o Senhor foi lá e abençoou ele com o pedido dele, mas ele fez algo em seguida. Algo que todos nós devemos fazer quando recebemos uma bênção de Deus. Aqui no versículo 26 e 27, eu vou mostrar o que que ele fez. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Então nós não devemos só apenas orar ao Senhor, recebeu a bênção, acabou. Devemos nos ajoelhar, se inclinar, adorar ao Senhor e agradecer.
porque o Senhor ele também quer que sejamos gratos. É igual uma relação familiar. Você tem um filho na sua casa, ele te pediu algo, você respondeu, deu aquele presente para ele. É sempre bom quando nós ouvimos um obrigado do nosso filho, ele agradecer. O Senhor ele também quer que sejamos gratos com as bênçãos que ele dá em nossa vida. E isso também pode acontecer conosco, esse tipo de oração. Vou dar um exemplo. Logo quando eu voltei da missão, né, de Ribeirão Preto, eu tinha arrumado um trabalho com uma família muito legal que eu gosto muito, que é da família do irmão Expedito. Eu estava trabalhando com eles, uma família justa, que eu gosto pra caramba, já falei, né? E eu estava trabalhando lá com o irmão Expedito, carregando cimento, carregando tijolos. Lá na Baixada Santista, né, em Praia Grande, é bem quente mesmo. E tava bem quente, e pra mim tava um pouco pesado aquele tipo de serviço, né? E olha que eu já trabalhei em construção civil. E eu cheguei e fiz uma oração pro Senhor. Ó Senhor, eu agradeço por esse trabalho, eu gosto de trabalhar com eles, é muito bom. Mas eu gostaria que o Senhor me abençoasse com outro serviço, que não fosse um serviço assim pesado, debaixo do sol, de estar carregando cimento e tijolos. E o interessante é que eu fiz uma oração conversando com o Senhor de modo específico. E não passou muito tempo e eu recebi uma ligação. E era o irmão Gilberto. Ele até é presidente da Estaca agora de Praia Grande, se não me engano. E ele falou que estava me oferecendo uma oportunidade de trabalhar com ele, que era com design de exteriores, com um programa chamado ProMob. E ele falou que não queria uma pessoa formada na faculdade que tivesse vício, né? Ele queria que fosse uma pessoa que ele estaria chamando e ensinando a trabalhar do jeito deles para que não fizessem algo diferente do que eles queriam que fosse o trabalho prestado naquela empresa. Então eu orei de modo específico para o Senhor e o Senhor ele foi lá e respondeu a minha oração. Então quando nós fazemos isso, invocamos o nome do Senhor, temos fé, o Senhor lhe responde nossas orações. Que cada um de nós possamos ter fé e acreditar que o Senhor ele pode fazer esse milagre em nossa vida. Eu gostaria de compartilhar só assim para terminar, só uma pequena historinha e uma escritura só para terminar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir a imagem. É sobre um jovem, né, que estava com seu pai. E o seu pai ele passou um desafio para ele. O pai falou para o seu filho, conversou com o seu filho e falou: Filho, vem cá, eu tenho um desafio para você. E o filho falou: Pai, qual é o desafio? Tá vendo essa pedra grande? Eu quero que você pegue essa pedra grande, empurre desse ponto até um ponto X, um local onde ele designou para o seu filho. E ele falou: Tá bom, pai, eu vou conseguir. E o pai saiu de perto e deixou ele naquele desafio, né? E o tempo foi passando, ele foi empurrando aquela pedra, tentando, só que estava muito difícil e ele não estava conseguindo. Ele pegou algumas ferramentas, fez algumas coisas para tentar fazer aquilo que o pai dele pediu e não conseguiu. E o tempo foi passando e ficando tarde, e ele viu que não havia conseguido fazer aquilo que o pai dele pediu. E o pai dele, depois de um tempo, foi lá e foi conversar com ele. E perguntou para o filho: Filho, você conseguiu fazer o que eu te pedi? Empurrar a pedra daqui até aquele ponto onde eu te pedi? Ele, desanimado, cabisbaixo, né? Foi lá e respondeu para o pai dele: Pai, eu não consegui. Aí ele perguntou para o filho: Filho, mas o que que você fez para conseguir fazer o que eu te pedi? Ele olhou para o pai dele e falou: Pai, eu fiz de tudo. E o pai dele respondeu: Filho, você não fez tudo, porque você não pediu a minha ajuda. Então, muitas vezes na nossa vida é assim: nós temos desafio, o Senhor coloca desafio na nossa vida, mas nós temos que lembrar que nesse desafio, muitas vezes, nós não estamos sozinhos. Nós não precisamos empurrar essa pedra sozinho. Nós temos que olhar para cima, conversar com o Senhor e pedir ajuda para Ele, de modo específico, que Ele vai nos ajudar a conquistar os nossos objetivos. Então, que possamos sempre lembrar do Senhor. A vida está difícil. Nesse momento agora, 2020, 2021, com essa pandemia, com esse coronavírus, não está fácil para ninguém. Mas quando nós olharmos para cima e pedimos ajuda do Senhor, Ele vai nos ajudar a alcançar nosso objetivo. Ele vai nos ajudar a empurrar a pedra e conquistar aquilo que nós precisamos. Às vezes o nosso desafio não é encontrar uma Rebeca, nosso desafio às vezes é arrumar um emprego, é arrumar alguma outra coisa. Mas quando nós temos fé, acreditamos e pedimos ajuda do Senhor, nós vamos conquistar aquilo que nós tanto desejamos. E como eu falei, né, que eu terminaria com uma escritura, e a escritura que eu gostaria de compartilhar tem 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Aqui o profeta lhe fala:
E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então aqui o profeta ele está falando, né? Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Às vezes, olha só esse ponto de vista do profeta, né? Ele sentia que estaria pecando sem deixar de orar para o seu próximo, pelo seu povo, a quem ele foi chamado para profetizar, né? Então que possamos sempre orar, buscar a ajuda do Senhor. Eu sei que oramos ao Senhor de modo simples, específico, o Senhor pode responder às nossas orações. Eu sei disso porque eu orei, eu tive uma resposta, o Senhor me ajudou. Eu sei que cada um de nós podemos ser abençoados ao orarmos ao Senhor. Eu sei que Deus vive, que Ele nos ama, que Ele enviou o Seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Que possamos ter fé, que possamos não empurrar a pedra sozinho, mas pedir ajuda do Senhor. E deixo essa mensagem, essa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Amém.